Capítulo 10, então, do Analíticos Segundos. Chegamos num momento da leitura que os capítulos são mais curtinhos. Uma vez que se afirma que definição é o enunciado do o que é manifesto que um tipo de definição será enunciado do que significa a denominação, o outro enunciado denominativo, por exemplo, o que significa triângulo, com relação aos quais, precisamente apreendendo que são o caso, procuramos saber por que são, e é difícil apreender assim deste modo aquilo que não sabemos se é o caso. E a causa da dificuldade foi mencionada antes, 2 pontos, nem sequer sabemos se é o caso ou não, a não ser segundo concomitância, né? Quando a gente percebe a quididade, enunciado por concomitância. Enunciado é um só de dois modos, 2 pontos, ou por amarração, tal como a Ilíada, ou por mostrar, não segundo concomitância, algo uno de algo uno. Leibniz vai falar em mônadas. Se a percebem, tem a petição. A petição é a mudança do tema, né? Do assunto, do foco, O coração fala o que a boca tá cheia, né? Assim é dito. Tem um ditado, né? Assim, uma definição de definição é a mencionada. Se afirma que definição é o enunciado do o que é. Assim, uma definição de definição é a mencionada, outra definição, porém, é o enunciado que mostra por que é o caso. Alguns vão dizer que o fim último da retórica, o Agostinho, é desses, né? É o julgamento das hipóteses, o julgamento correto, né, das hipóteses. Tese, um homem roubou. Hipóteses, se em lugar profano, se em lugar mundano, se em situação de escassez ou de abastamento, se isso ou aquilo, se com fome ou se, né, o abastamento. Então, ótimo. Outra definição, porém, é o enunciado que outras pessoas vão dizer que o fim último da retórica é a invenção. Outra definição, porém, é o enunciado que mostra por que é o caso, sem acento a princípio. Por conseguinte, a primeira designa a primeira é se afirmar que a definição é o enunciado do o que é. A primeira designa, mas não prova, ao passo que esta última, o enunciado que mostra por que é o caso, esta última manifestamente há de ser como que demonstração do que é, diferindo da demonstração por posição, pois é diferente afirmar por que troveja e o que é trovão. Pois por um lado dirá assim, porque se extingue o fogo nas nuvens. O que é trovão? Aspas, estrondo na medida em que se extingue o fogo nas nuvens. Deus Tupã, né, do raio do trovão, tem um conto, uma mitologia, né, de alguma tribo indígena que as crianças correm para comer os bolos de fubá que estão nas janelas das casas das mulheres. Elas ficam iradas, eles saem correndo e eles voam com os papagaios. E aí à noite brilham os olhos das crianças saudosas de suas casas e choram as mães com saudade de seus filhos. Por conseguinte, é o mesmo enunciado que se enuncia de um modo diverso e de uma maneira, é uma demonstração contínua, mas de outra é definição, né?
Acho que cada dia quando tá tendo, né? É isso. É charuto. Charuto. Né? Um charuto para combinar com o carvalho amadeirado já descascado em seu verniz. E a definição dos imediatos, cada um no seu quadrinho, né? Hashtag. E a definição dos imediatos é um estabelecimento indemonstrável do o que é. Portanto, diz que o discreto charme da burguesia, né? Portanto, a burguesia não é o clero, a burguesia não é a nobreza que disputava espaço e a burguesia não é a ralé, né? Então a burguesia tem um jeitinho próprio, né, de se movimentar na malha social, né? Perguntei ao historiador Thomas Juliano como é que a prostituição desenvolveu o comércio em determinada etapa do Brasil, mas né, nada me voltou, além do estilo manuelino, né, que restou em Portugal. Além disso, é definição de trovão, estrondo nas nuvens, e isso é a conclusão da demonstração do o que é, né? É só. E a definição dos imediatos é um estabelecimento indemonstrável do o que é. Portanto, um tipo de definição é o enunciado indemonstrável do o que é, outro é silogismo do o que é, o qual difere da demonstração por declinação, e um terceiro é a conclusão da demonstração do o que é. Assim, a partir do que foi dito, do que do que foi dito é manifesto de que modo há demonstração do o que é. O Adeodato vai falar com o Agostinho que os cantos encantam, né? Como o galo canas, canere, os pássaros canere, né? Eles cantam. E o galo que canta, né? Que é o encanto do canto, é como o galo cantante, que é o particípio agostiniano, que encerra numa palavra o verbo junto com o sujeito. Né? Você não fala diz, diz que. Não, tipo, dito, foi dito. Portanto, um tipo de definição é o enunciado indemonstrável do o que é, outro, o silogismo do o que é, o qual difere da demonstração por declinação, e um terceiro é a conclusão da demonstração do o que é. Assim, a partir do que foi dito, é manifesto de que modo há a demonstração do o que é e de que modo não há, e de quais deles há demonstração e de quais não há, e além disso, de quantos modos se diz definição, e de que modo ela prova e de que modo não prova o que é. Não raro o Trivium mostra um exemplo, né, de um conceito, de uma falácia, de um silogismo, enfim. Embora o silogismo tenha assim, uma estrutura, né, a falácia nem sempre, mas se naturalmente aparece uma quarta afirmação num silogismo, isso é uma falácia, como a gente viu nas regras silogísticas. Né, o pensamento deve se encerrar na terceira afirmativa, seja ela negativa ou positiva, e de quais itens há definição e de quais não há, e além disso, como ela se comporta em relação à demonstração e de que modo é admissível e de que modo não é admissível haver de um mesmo item demonstração e definição. Capítulo 11. Visto que julgamos ter ciência quando conhecemos a causa, e as causas são quatro, o Aristóteles diz, né, que a experiência produz arte e a inexperiência acaso. O Paracelso, né, que é é um alquímico que eu admiro muito. Uma vez graças a Deus todo mundo sabe, né, em áureos tempos lá com Maurício de Luna e o Poder Genial, que a gente acessa a mente mestra, escolhe 3 gênios pra gente acessar a mente do gênio, eu pedi o Paracelso, né? E aí o Paracelso me botou na mão de Exu e falou assim, tudo que eu aprendi com esse cara, tô aí, ó.
O negócio é que o cara voltava bêbado com uma espada que ele andava, tipo uma bengala, só que uma espada que não era banhada dentro da bainha, né? Embainhada, mas com a espada mesmo balançando. Tem isso nas ilustrações. Bêbado, dormia, começava a ditar as coisas e os ajudantes dele começavam a escrever as coisas dele bêbado. Botava sanguessuga nos outros porque tinha que ver com Saturno. Eu tô apavorada porque no livro do Hertzka, que é um dos dois doutores, o outro morreu, que foi estudar mesmo a medicina da Santa Hildegarda, aplicando os remédios que ela prescreve. Não sei se eles fizeram a prescrição dos remédios espirituais, mas assim, os remédios físicos, né? Os elixires dela e tudo. Não sei se prescreveram dieta, enfim. Os remédios funcionaram, né? E eles foram botar a cara a tapa deles na ciência. Muita coisa eles têm que abrir espaço para ela mesma falar. Ela diz que tem 40 ou 80, no máximo, tipos de doença. Endodérmicas e mesodérmicas. A derme, né? Mais adentro, tendo como ponto zero a pele, outras mais afora. E isso tem a ver com o grau de profundidade que a nossa alma é lesada. Então ele vai dizer, né, que a inexperiência produz acaso e esse Paracelso curava os outros, né, na base da alquimia, o fogo, Saturno, botava sanguessuga nos outros para drenar os maus humores, o excesso do elemento fogo, que é calor e é úmido, é calor e é seco, né, ao contrário da terra, que é úmida e fria. Os quatro temperamentos que acho que isso foi o Galeno, né, que e, no entanto, o sangue circula, né? Era um cara que ficava cortando as veias para ver se o sangue saía desse mal de baixo. Eis o início da medicina. Gente sem pedaço de intestino, com bolsa de colostomia, e aí vai indo as coisas pra bolsa, você vê quanto tempo que demora para digerir e tal. É... Então, o Paracelso que começa a sistematizar correlações entre doenças e remédios, né, prescrições, mas toda a alquimia é feita com base na solução e solidificação da cristalização da mente de Deus na nossa mente. E o ouro simboliza a nobreza, né, de coração. Tem várias acepções. Não raro a gente vê uma igreja banhada em ouro, né, na crucificação de Jesus. Eu, quando vi a Via Sacra, realmente eu entendi que eu não tinha nada para fazer dentro da igreja, porque eu fazia o quê? Sentar lá para ver Jesus crucificado, achei ruim. Né? E no mesmo bairro, na Lapa, né, tem a única igreja da América Latina que tem Jesus de mão dada com Maria e José. Portanto, um tipo de definição é o enunciado indemonstrável do o que é. Outro é o silogismo do o que é, né? Todo mundo se reconhece Jesus de alguma forma, uma vez que tenha tido acesso ao nosso mito criador, né, do Ocidente. Mas quem estuda a Bíblia, né, pela espiritualidade e abriu mão do vocabulário político e alocou todas as suas ideias no vocabulário espiritual, e aí eu renego, né, a religião, embora seja possível entender qual é a religião da pessoa, independentemente dela reconhecer, né, aquilo nomeado, o nome que denomina um determinado sistema que reconhece, tem uma certa forma de pensar e de funcionalizar o nosso acesso à transcendência, e como a gente se vê nisso tudo, a ciência basicamente baliza isso. A ciência vigente influencia muito na forma com que a gente se vê no planeta.
Então, eram esses os remédios do Paracelso, né? Ele dava aula fora das universidades, era expulso de todos os lugares, mas saía por aí curando gente. Na época que sífilis não tinha cura, ele curava gente com sífilis, só sei que foi assim. E assim começou a farmácia. É manifesto que de modo... Assim, último parágrafo, assim, a partir do que foi dito é manifesto de que modo há demonstração do o que é e de que modo não há, e de quais deles há demonstração e de quais não há, e além disso de quantos modos se diz definição, e de que modo ela prova e de que modo não prova o que é, e de quais itens a definição e de quais não há, além disso, ela se comporta em relação, como ela se comporta em relação à demonstração, e de que modo é admissível e de que modo não é admissível haver de um mesmo item demonstração e definição. Visto que julgamos ter ciência, quando conhecemos a causa e as causas são quatro, capítulo 11, são quatro causas, o que era ser, certas coisas sendo o caso, é necessário que isso seja o caso, outra, o que primeiramente moveu, e em quarto lugar, em vista de quê? O que era ser, né, o aspecto que foi visto, certas coisas sendo o caso, é necessário que isto sendo seja o caso. O que primeiramente moveu, tem filósofo que sai disso dizendo que é inteligência, o intelecto, tem uns que falam que é inteligência, eu acho mais razoável para sair, né, da causa motriz. E em vista de que a causa final? Todas elas se mostram através do intermediador. A Santa Edgarda vai dizer que a causa da doença, a causa final de uma doença, é a comunicação com Deus. A causa motriz seria o destempero, né, por parte do humano ali. O que era ser um sentimento, uma emoção, um pensamento. Certas coisas sendo o caso, é necessário que isso seja o caso, então às vezes isso não convém, né? A aspiração da alma de um homem é findado o sistema de coisas. E aí o Hertzka, qual foi do Hertzka? Deixa eu pegar aqui. If it had not been for the physician Dr. Gottfried Hertzka, he practiced Hildegard medicine in Germany, rediscovered her medical knowledge and advice, and made them available for our age. There are now many scholars studying Hildegard all over the world, but without medicine, Hildegard's work is only a torso with theological, mystical, or prophetical parts. For a total view of Hildegard, it's necessary to include her medicine. Ela ficava doente e saía por aí curando os outros. Pique um Paracelso, né? E aí foi minha maravilhosa experiência lá, né? Com a mente mestra e os gênios. Pior coisa do catolicismo é que a pessoa fica, nossa, olha, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. E você fica lá, católico, né? Querendo ver que coisa é essa. Esperando um esoterismo, né? Esperando alguém te iniciar naquele conhecimento. E, no entanto, são mitos de passagem exotéricos, né? Então, é normal a pessoa, por exemplo, né? Se reconhecer Jesus aí, né? No nosso mito de origem ocidental. Mas o fato para quem estuda a espiritualidade é que o sangue de Jesus já foi derramado, esse sacrifício já foi feito. Então, se você insiste nisso, você não está aprendendo.
né? Isso não é rememorar. Isso é salvação, não é a cosmologia católica, né? O Barrabás, porra, ajudava Jesus pra caralho. Chegou no final, Jesus falou, cara, vai tu, vou eu, tá ligado? Então esse sacrifício de sangue já foi feito. Quanto aos silogismos, né? A gente pode fazer sem pronunciar. E aí se é demonstração ou se isso é uma definição, a gente pode perscrutar, né? Se é passível de ser o caso ou não. Que primeiramente moveu e em vista de que todas elas se mostram através do intermediador, pois aquilo sendo o caso é necessário isto aqui ser o caso, não se dá se apenas uma premissa for assumida, mas se duas no mínimo, e isso se dá quando elas possuem um intermediador. Assim, assumindo-se um desse, é necessário que a conclusão seja o caso. É evidente também do seguinte modo, porque é reto o triângulo inscrito no semicírculo. Ele é reto pelo fato de quais coisas serem o caso, seja ângulo reto A, metade de dois ângulos retos B, o ângulo no semicírculo C. Vou ter que desenhar, peraí. Bom, enfim, e aí o Hertzka faz uma equação de temperamentos. A Hildegarda vai dizer que a queda do Adão acontece quando esses humores acontecem de forma desordenada. Tem uma ordenação própria de vir primeiro a chuva, primeiro a chuva, depois o sol. O Boécio fala também nessa ordenação das 4 estações, segundo a vossa vontade, e eu tô meio chocada porque tem essa equação aí de temperamentos que o Hertzka fez. Eu não sei compartilhar a tela. Fogo, seco, F, A, ar, úmido, com H, AG, água, espumoso, e T, terra, carne, morno. Aí tem assim, F maior A sobre, tá escrito F maior A sobre AG sobre T, ou AG sobre T, AG sobre T sobre F maior A, etc. Se foi o Saúde Conectada, né, que quem ministra é a doutora Pri Antunes, que ela é, não sei, não é uma médica ayurvédica, né, mas o sucesso dela na saúde vem principalmente do Ayurveda, que é um sistema que foi validado. Ele aconteceu, né, por observação, é um pessoal que fica observando as paradas do corpo. Só que no sistema oriental, cada um gunas, né, cada uma qualidade, são duas ao mesmo tempo. Então, demora muito tempo até você perceber de fato, né, se aperceber do que são os gunas, né, as qualidades, o kapha, pita e vata. Vata é ar e éter. Então é a comunicação, mas também é a distração. O pita é o fogo e a água, então tem um caráter transformador muito grande. O fogo, apesar de ser seco, o pita é úmido, porque é fogo e água, embora seja conhecido pelo fogo, e na Hildegarda são os 4 blocos de construção do mundo: terra, fogo, água e ar. Fica aí a equação do Hertzka. Limitemos-nos a observar as letras iniciais de cada um dos elementos e já se ponderará formular a doença. E assim o Hertzka explicou essa parada aí. Nas descrições de Santa Hildegarda, lê-se o seguinte: a pessoa na qual a umidade é maior que a secura e a mornidão é maior que a secura e a espuma que ainda sobram, será capaz de aguentar o mal em si e também nos outros,
tem um temperamento triste, não é muito colérica e seu comportamento suporta-se bem. O fleumático não é uma pessoa apática, né? Uma pessoa que não se manifesta externamente quando recebe estímulos da alma, porque muitas vezes a causa motriz, né, o que moveu, é sim um apetite concupiscível, a paixão, o ciúme. A pessoa que é assim, seu comportamento suporta-se bem, não sofre muito de doenças, exceto às vezes gotas, segundo o conceito de Degarda, alcançará uma idade bastante avançada, né? Então, essa lubrificação assim, né, do sistema central, gordura, né, é muito bem-vinda. Umidifica bastante nosso humor, né? Um humor úmido e não ácido, certamente é bem-vindo. E aí voltemos então ao final do capítulo 11. Temperança é uma coisa, temperar é uma outra coisa distinta. E a ordem dos humores pode ser dita sem um temperamento, mas eu prefiro diferenciar humor de tempero, né? Porque se tá muito frio, se coloca uma pimenta, né? Se aquece a comida, assim se tempera. Se tempera com temperatura, se tempera com os paladares. É astringente, uma salada quente, né? Por exemplo. Folhas que suportem temperatura. Certamente isso contribui para uma boa digestão. Tem uma página em português, uma em grego. Eu tomei o cuidado de separar as que estão em grego, as que estão em português, do Analítico Segundos do Aristóteles. Eu ficaria feliz em ter os aforismos de Hipócrates, mas no máximo o que eu tenho aqui é um galeno. Então, é evidente também do seguinte modo, porque é reto o ângulo inscrito no semicírculo. Ele é reto pelo fato de quais coisas serem o caso, seja ângulo reto A, metade de dois ângulos retos B. Então tem. Aí que é foda, né? Como que metade de dois ângulos retos é uma bissetriz, seja o ângulo reto a metade de dois ângulos retos B, o ângulo no semicírculo C. Com efeito, é B que é a causa pela qual a metade de dois ângulos retos em B, isso é a causa pela qual A seja ângulo reto, que é a metade do B. O ângulo reto se atribui a C, ao ângulo no semicírculo, pois ele é igual a e C é igual a B. Tem um círculo, tem um ângulo no semicírculo, que é o B, o ângulo reto A é a metade, e o ângulo no semicírculo é C. Com efeito é B, que é causa de A, o ângulo reto se atribui a C, ao ângulo no semicírculo, pois ele é igual a e C é igual a B, pois é a metade de dois ângulos retos. Assim, sendo B a metade de dois ângulos retos, A se atribui a C, pois era isso o haver com H ângulo reto no semicírculo. E isso é idêntico ao o que era ser, porque é isso que o enunciado significa. De fato, está provado que também o que era é causa, sendo intermediador. Por que a guerra médica ocorreu aos atenienses?
Nossa, esse respeito à coisa é difícil, hein? Vai, meu precioso, qual foi a causa dos atenienses sofrerem guerra? Por que a guerra médica ocorreu aos atenienses? Qual foi a causa dos atenienses sofrerem guerra? Porque invadiram Sardis com os eretrianos. Pois foi isso que moveu primeiramente. Guerra A. Atacar primeiro. B. Atenienses. C. Com efeito, B. Atacar primeiro se atribui a C. Aos atenienses. Ao atacarem primeiro, aos atenienses, A. Guerra se atribui a B. Aos atenienses, pois faz-se guerra contra os que primeiro cometeram injustiça. Portanto, a B se atribui a aos atenienses se atribui guerra. O sofrer guerra se atribui aos que começaram primeiro. E isso, B, se atribui aos atenienses, pois eles começaram primeiro, portanto, também aqui neste caso é intermediador a causa, aquilo que primeiro moveu. Isso é uma jogada da filosofia. Se a pessoa vai falar que filosofia é linguagem, isso aqui fica mais engraçado. De todos aqueles itens cuja causa é o, em vista de que, em todos aqueles itens cuja causa é o em vista de que, por exemplo, por que passeia? Para que tenha saúde? Por que é a casa? Para que se conservem os utensílios? Um é em vista do ter saúde, outro em vista do conservar. Por que é preciso passear depois do jantar? E em vista de que é preciso? Em vista de que é preciso? Não faz nenhuma diferença. Por que é preciso passear depois do jantar? E em vista de que é preciso? Não faz nenhuma diferença. Passeio depois do jantar. C. Não regurgitar os alimentos. B. Ter saúde. A. Admita-se assim que ao passeio depois do jantar se atribui o fazer que os alimentos não regurgitem para a boca do estômago e que isso seja saudável. Tem gente que tem dificuldade de dormir se come muito tarde. Tem gente que justamente dorme se comer muito. Independente da hora. Quanto o seu organismo está acostumado a reservar de energia para digestão, né? Mais do que se o alimento vai te gerar energia ou te consumir energia na digestão. Será então que, se é possível dessa maneira, também vir a ser é possível? Por exemplo, que troveja. Calma aí. Tem mais uma página e meia. De todos aqueles itens cuja causa, porque é a casa, para se conservar, em vista de ter saúde, o outro não sei o quê. Porque é preciso passear depois do jantar. E em vista de que é preciso, não faz nenhuma diferença. Passeio depois do jantar. C. Não regurgitar os alimentos. B. Ter saúde. A. Admita-se assim que ao passeio depois de jantar se atribui o fazer que os alimentos não regurgitem para a boca do estômago e que isso seja saudável, pois reputa-se que a C. Passeio depois do jantar. Pois reputa-se que a C, ao passear, se atribui B, o não regurgitar os alimentos, e a isso se atribui A, o saudável. Assim, qual é a causa pelo qual A, o saudável, em vista de que se atribui a C? É B, o não regurgitar. É este, e este é como que uma definição daquele, pois é assim, desse modo, que se poderia explicar A. Por que B sucede a C? Porque o ter saúde
é isto: comportar-se assim deste modo. É preciso substituir os enunciados e assim cada um poderá se mostrar de modo mais claro. Quase que fica uma parte importante. Por que B sucede a C? Porque não regurgitar os alimentos sucede a C, que é passear depois do jantar. O A é o ter saúde, porque o ter saúde é isto, comportar-se assim deste modo. É preciso substituir os enunciados e assim cada um poderá se mostrar de modo mais claro. E o vir a ser é inverso no que respeita às causas no movimento, e aqui nesse caso, pois naquele caso é preciso que o intermediador venha a ser primeiro. No caso dos atenienses atacarem primeiro eles atacam e primeiro, né, e depois se faz a guerra. Aqui é o contrário, né? Passear depois da janta se atribui a ter saúde e assim não se regurgita os alimentos. E o vir a ser é inverso no que respeita às causas no movimento. E aqui neste caso, pois naquele caso, as coisas em movimento, e aqui neste caso, pois naquele caso é preciso que o intermediador venha a ser primeiro, mas nesse caso é preciso que C, o extremo, venha a ser primeiro e por último, o em vista de quê? Ele não vai decupar isso em atualização de ato e potência, mas o fato é que toda potência, antes de se atualizar, ela é ato várias vezes, né? É possível que a mesma coisa seja tanto em vista de algo, como também por necessidade. Por exemplo, a luz através da lanterna, pois, por necessidade, aquilo que é dotado de partes menores atravessa as passagens maiores, se é que a luz sucede pelo atravessar. A luz sem crase. Se é que a luz sucede pelo atravessar. E também em vista de algo, para que não tropecemos. Será então que, se é possível ser dessa maneira, será que, se é possível ser dessa maneira, também vir a ser é possível? Né, se o que era pode ser posto em relevo enquanto um aspecto, também o vir a ser é possível. Por exemplo, troveja porque, ao se extinguir o fogo, é necessário que ocorra silvo e estrondo, e, se é tal como os pitagóricos dizem, entre parênteses, em vista de ameaça aos que estão no Tártaro, com T maiúsculo. Deixa eu ver aqui o que eu acho de Tártaro. Pitagóricos. Pitagóricos. Tártaro pitagórico é um termo que não tem um significado estabelecido, pois Tártaro é um conceito da mitologia grega e pitagóricos refere-se aos seguidores de Pitágoras. O Tártaro é um lugar no submundo para criminosos, enquanto os pitagóricos eram filósofos e matemáticos. O termo pode ser uma tentativa de conectar o conceito mitológico com a filosofia, mas não há um significado específico para essa junção. É fácil reconhecer a existência disso no nosso universo onírico,
como isso se relaciona com a filosofia e com a lógica, enfim. Por exemplo, troveja porque ao se extinguir o fogo é necessário que ocorra silvo e estrondo. E, se é tal como os pitagóricos dizem, em vista de ameaça aos que estão no Tártaro. Os anjos, quando se pronunciam na Bíblia, são trovões, né? Em vista de em vista de ameaça aos que estão no Tártaro, a fim de que se amedrontem. Há numerosas coisas de tal tipo, e sobretudo naquilo que se constitui e naquilo que está constituído conforme natureza. É uma questão universal de todos os sistemas, de todas as civilizações, e isso vai passar pela filosofia, independentemente se os homens nomeiam isso dessa forma ou não, né? Que a forma como eles lidam com suas mulheres. Na Índia, as mulheres são mais cobertas, mas o corpo delas é mais flexível, né? É mais sinuoso, né? No Japão tem aquela coisa de enfiar o sapato, o pé dentro de um negócio mais apertado, porque é bonito a mulher ter o pé menor. Humberto Eco vai fazer um tratado, né, sobre isso, dizendo que os melhores diretores, atores, sei lá, todo homem, porque eles não passam a vida pensando no espartilho, apertando o estômago, né? Quando a gente tem uma dor no pé, afinal, a gente vive para essa dor e tende a não pensar muito. A fim de que se amedrontem, há numerosas coisas de tal tipo em vista de ameaça aos que estão no Tártaro, a fim de que se amedrontem. Há numerosas coisas de tal tipo, e sobretudo naquilo que se constitui e naquilo que está constituído conforme natureza, pois uma natureza faz em vista de algo, outra faz por necessidade. Uma natureza faz em vista de algo, outra faz por necessidade. Né? A cigarra e a formiga é um exemplo disso. Né? Tá aí o pessoal nos Estados Unidos armazenando 8 anos de comida, arrumando um jeito de botar estrogonofe no pote de plástico, no pote de vidro, isso ser hermeticamente fechado, isso ser embalado a vácuo, porque, né, há necessidade de se proteger contra uma bomba nuclear que talvez não exista. E a necessidade é de dois tipos, dois pontos, pois uma é conforme a natureza e o impulso, ao passo que outra é por força, contra o impulso. Assim, uma pedra se desloca por necessidade tanto para cima como para baixo, mas não devido à mesma necessidade. Entre as coisas que vêm a ser a partir de pensamento, algumas jamais se dão a partir do espontâneo, por exemplo, casa ou estátua. Nem por necessidade, mas sim em vista de algo, ao passo que outras se dão também a partir do acaso, por exemplo, saúde e salvação, mas sobretudo no caso daquelas que podem vir a ser, tanto deste modo como também de outro, quando o vir a deste modo, como também de outro, quando o vir a ser não a partir do acaso, quando o vir a for tal que o acabamento é bom, quando o vir a ser não a partir do acaso, for tal que o acabamento é bom, vem a ser em vista de algo ou por natureza ou por técnica. São os três tipos de conhecimento grego, a técnica, o conhecimento nas mãos. Quando a gente observa nossas mãos fazendo as coisas, serralheiros, marceneiros, cozinheiros,
artesãos de todo tipo. O coração na cabeça é episteme, né? Quando a gente gosta, tem a aptidão também, né? Para organizar o conhecimento específico de forma apreciável, numa estrutura com início, meio e fim, né? Mesclando eloquência, bom senso, deleite e vigor no ânimo dos que estão a ouvir, a se expor a essa preleção. E o coração no coração mesmo, que é a frônese, que é a sabedoria da vida, é como viver. Algo por natureza ou por técnica. Mas sobretudo no caso daquelas que podem vir a ser tanto deste modo como também de outro, quando o vir a ser não a partir do acaso for tal que o acabamento é bom, vem a ser em vista de algo ou por natureza ou por técnica, mas a partir do acaso nada vem a ser, mas a partir do acaso nada vem a ser em vista de algo. Deus é mais. Só se Deus é bom, acabou essa parte de silogismo. Entendemos que não é uma definição, mas é um relevo de um aspecto de algo que é.